Hoje é Dia das Mães, quantas homenagens estão sendo feitas para as mães. Que bom, é lindo isso, né? Mas eu quero estar trazendo para vocês hoje qual a diferença entre honrar e obedecer. Parece que as duas coisas é a mesma, né? Parece que as duas coisas é a mesma coisa. Inclusive, eu andei fazendo alguma pergunta para as pessoas e elas não tiveram respostas ou não me deram respostas. A diferença entre honrar e obedecer. Então, a obediência é uma coisa muito interessante. A gente deve obedecer os pais. A obediência está ligada a enquanto você vive com os pais. Um dia deixaremos de viver com os pais. E nós não precisamos mais obedecer os nossos pais. Você vai ver em Gênesis, capítulo 2, e versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Tanto a mulher quanto o homem, ela deixa os pais. E o homem une-se com a mulher com o marido. Então, até o dia que os filhos não forem dono do nariz ainda, viver com os pais, ser dependente dos pais em alguma coisa, eles devem obedecer os seus pais. Porque a obediência está ligada à convivência com os pais. Enquanto você não corta o seu umbigo e você não sabe viver sozinho, a partir do momento que você se acha dono do seu nariz e você vai viver a sua vida, então você não deve mais obediência aos pais. Você não tem mais que obedecer aos seus pais. Certo? Agora, bem entendido, nunca despreze o conselho do teu pai e da tua mãe. Por mais que o teu pai ou a tua mãe esteja errado, não esteja corretamente nos seus conselhos, mas sempre o que eles querem para você é o seu bem. O pai e a mãe nunca vai querer o mal para os filhos. Você pode até não obedecer o seu pai, mas escute o conselho do seu pai, da tua mãe. Tá? Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios 6. Aqui está, ó, o versículo 1 ao 3. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor. Seja obediente no Senhor. Quando o pai tem uma certa razão, o pai está no caminho certo, no caminho de Deus. Então, os filhos têm que obedecer aos pais. Seja obediente a vossos pais. Porque isso é justo. Obedecer os pais é justo. Tá? Agora, o versículo 2 vai falar de honra, não é mais de obediência. Honrai o teu pai e a tua mãe. A honra ao pai e à mãe não tem limite. Esse obedecer tem prazo de validade.
quando você for dono do seu nariz, então você não precisa mais obedecer o pai e a mãe. Mas honrar o pai e a mãe não tem prazo de validade. Por quê? Faz parte do 5º mandamento. Ou seja, o primeiro mandamento com promessa. Então, para que te vá bem e seja de longa vida e que você tenha longa vida na terra. Voltando aqui para mim, obedecer tem prazo de validade. Você pode obedecer até quando você achar que você tem condições de se virar sozinho. Você não precisa mais do seu pai e da sua mãe. Agora você é dono do seu nariz. Você não precisa mais obedecer. Mas honrar o pai e a mãe é uma obrigação. Não tem prazo de validade. Enquanto você tiver... até quando seu pai não existir mais, sua mãe não existir mais, você tem que honrar eles. Por mais ruim que eles sejam, tudo que eles têm de errado, você tem que honrar eles. Porque é mandamento de Deus. E mandamento não tem porquê. Tem que honrar o pai e mãe. Você não precisa obedecer, mas você tem que honrar o pai e a mãe. É claro que você tem que deixar o seu pai, deixar a sua mãe, para seguir a Jesus, para seguir a Deus. Porque Deus está acima de todos e tudo. Mas nem por isso você tem que desonrar o seu pai e a sua mãe. Deus em primeiro lugar. Depois você honra o seu pai e a sua mãe. Tá? Você pode deixar o pai e a mãe. Em Mateus, vamos abrir a Bíblia aqui. Mateus 10, 37. Olha, quem ama o pai ou a mãe mais que a mim, não é digno de mim. Então, amar a Deus tem que ser acima de tudo. Até acima da mãe e do pai. Amar a Deus. Amar, a gente não pode amar nada mais do que ama a Deus. A gente tem que amar a Deus acima de tudo. É o primeiro mandamento, que amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Inclusive sobre pai e mãe, tem que amar a Deus. Então Jesus disse que a gente tinha que amar ele muito mais do que a mãe e o pai. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Então a gente tem que amar realmente Deus acima de tudo. Em primeiro lugar. Mas honrar o pai e mãe é algo que nós devemos fazer. Então, obedecer os pais pode ter um prazo de validade, mas honrar não. Tá? Vamos aqui para Provérbio, já que nós estamos com a Bíblia aberta aqui. Vamos para Provérbio 23. Provérbio 23, versículo 22. Ouve o teu pai que te gerou. Ouve o teu pai que te gerou. E não despreze a tua mãe quando eles envelhecer. Isso aqui faz parte de honrar pai e mãe. Se o pai e a mãe te deu tudo que você tem, sacrificou por você a vida inteira deles, lutou por você, deu tudo, fez de tudo para que você seja o que você é. Porque agora você vai desprezar a tua mãe quando ela envelhecer, ou o teu pai.
tá? Então a gente tem que dar ouvido a nossos pais, a nossas mães, respeitá-los. Isso vai amontoar riqueza na nossa vida espiritual, certo? Amontoar riqueza na nossa vida espiritual. Então vamos aqui para Mateus 15, versículo 4. Aqui, ó, os fariseus estavam querendo que os apóstolos, os discípulos de Jesus, lavassem as mãos para comer, que não é errado, é bom, né? Mas isso é picuinha diante dos erros que eles faziam. E Jesus disse assim no versículo 4, pois Deus ordenou, honra o teu pai e a tua mãe. E quem maldizer o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Você pode dizer, todo mundo morre. Mas espera um pouco, essa morte que eu quero dizer é a morte eterna. Por quê? O nosso maior prêmio é a vida. O nosso maior prêmio é a vida. O nosso maior prêmio é alcançar a vida eterna. Porque a morte física é dormir, morrer. O que mais interessa é quando no dia da ressurreição a gente saber se a gente vai ressuscitar para a vida eterna ou para o lago de fogo, onde vai ser a segunda morte. O que significa honrar alguém? No meu tempo, as pessoas falavam de alguém tirou a honra de alguém. Uma pessoa que saía com a moça e tirava a virgindade dela e depois abandonava ela se sentia desonrada. No passado, essa moça, hoje não tem nada a ver hoje, tá? Hoje a pessoa continua sendo a mesma pessoa. Mas na época do passado, não. A moça que perdia a virgindade e era desprezada por alguém, essa moça não encontrava mais um bom casamento. Muitas delas viravam prostitutas. Perdia a honra. Ninguém mais queria ela. Era uma moça desprezada. Certo? Então, tirar a honra de alguém, é desonrar alguém, é você desvirtuar o valor de alguém, é você tirar o valor que alguém tem. Desvirtuar, tirar o direito que alguém tem, né? É tentar banir essa pessoa. Se você desonra seu pai, você fala mal do seu pai, da sua mãe, para alguém, você está tirando, as pessoas vão começar a olhar para o seu pai e a sua mãe com um olhar de desprezo. Você está tirando o seu pai e sua mãe da sociedade. Você está desonrando o seu pai. Você pode desonrar o nome do seu pai, fazendo coisas erradas. Você pode desonrar o seu próprio pai. Por isso que a Bíblia diz que é o primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe. Nós temos que saber se nós estamos falando mal do pai e da mãe. Falar mal do pai e da mãe é desonrar o pai e a mãe. É rebaixar o pai e a mãe, tirar o valor deles. Então, quando você faz isso, fala mal, desonra, faz com que seu pai perde popularidade.
Quando você faz isso, você está desonrando seu pai e sua mãe. Tá? E você automaticamente está quebrando o 5º mandamento da lei de Deus. Se você, por acaso, um dia desonrou seu pai e sua mãe, e você lembra disso, deve pedir perdão a Deus. E se os seus pais forem vivos, devem pedir perdão para os seus pais por ter desonrado ela, sua mãe. Tá? Porque você quebrou um dos mandamentos da lei de Deus. Tem que haver um arrependimento disso. Tá? Por mais errado que o seu pai seja, sua mãe seja, você tem o dever de honrá-lo. Valeu, gente. Obrigado. Agradeço aí. Deixa o seu joinha. E se inscreva aqui também. Acione o sininho. Eu tenho mais algumas coisas aqui embaixo para que você veja, tá bom? Muito obrigado. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.